E a Petrobras anunciou hoje mais uma redução do preço da gasolina para as distribuidoras. A medida vale a partir desta sexta-feira. O litro da gasolina passa de R$ 2,78 para R$ 2,66, uma redução de 13 centavos por litro. A petroleira explicou que os valores informados respondem por um preço médio do combustível. Os demais combustíveis não tiveram alteração de preços. Então, para nós entendermos melhor esse sobe e desce no preço do combustível, nós conversamos a partir de agora com o professor de Economia do IBMEC, Haroldo Monteiro, a quem mais uma vez eu agradeço pela participação na Jovem Pan News. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado, boa noite. Perfeito. Para começar, professor, queria pedir a avaliação do senhor sobre esse reajuste para baixo no preço da gasolina vendida às refinarias. Eu achei curioso que a petroleira afirmou naquela justificativa que a redução tem como objetivos principais a manutenção da competitividade dos preços da companhia. É esse mesmo o objetivo da estatal? É essa a leitura que a gente pode fazer? Olha, a gente viu aqui que, bom, existem várias interpretações, né? Uma delas é de que pode ter havido aí uma antecipação, né, de redução aí do preço da gasolina, dado que a partir agora de julho a gente vai ter aí um aumento do preço devido à reoneração por conta do PIS/COFINS, uma reoneração aí que vai chegar a algo em torno de 60 em torno de 32 centavos, né? Então isso pode ter havido aí uma queda do preço muito com uma antecipação desse aumento do PIS/COFINS. Existe também um outro fator que contribuiu para isso, que foi que vem sendo aí a queda do dólar, né? Então, quando há uma queda do dólar, o preço do combustível internacionalmente, ele na paridade, né? Para o Brasil, o dólar fica mais, a relação fica mais, a nossa moeda valoriza, né? Então, existe aí esse efeito da queda do dólar com relação à redução do preço da gasolina, e o barril do petróleo também vem caindo lá fora, tá? A gente vê também alguns comentários internacionais falando que existe ainda uma diferença para a Petrobras atingir a paridade internacional, né? Então, segundo alguns dados, né, da Associação Brasileira de importados de combustíveis, ainda existe aí uma diferença na paridade do preço da gasolina, algo em torno de 10%, para a gente ter uma paridade do preço da gasolina internamente com o preço da gasolina no exterior. Agora, professor, é importante destacar, inclusive, para a nossa audiência, que essa é a segunda mudança de preços da gasolina desde que a Petrobras, inclusive, anunciou o fim da política de paridade de importação PPI. Como fica a relação da companhia com os acionistas, salvo o maior, que é o governo federal? Pode haver uma certa insatisfação com essa gestão? Olha, ainda existe aí, né, mesmo com essa redução do preço da gasolina, ainda existe aí uma manutenção de uma boa margem de lucro, né? A gente não sabe até que ponto vão querer segurar esse preço da gasolina, e aí sim, pode haver sim uma insatisfação aí com relação aos acionistas da empresa. Eu queria que o senhor nos dissesse como avaliou essa estratégia da companhia, essa nova formulação de preços, o abandono da política que se restringia, sobretudo, à paridade de importação, no que isso pode ajudar a Petrobras e de que maneira a Petrobras acaba agradando ao governo federal com essas medidas. Bom, vamos lá. A gente não pode esquecer um ponto importante, que o governo federal, ele é o maior acionista da Petrobras. Então, se a Petrobras tem menos lucro, são menos dividendos que o governo ele vai receber, né? Então, ele é um dos maiores acionistas da empresa. Então, se ele realmente começa a colocar uma ingerência aí em cima dos preços dos combustíveis,
ele também é um dos prejudicados como investidor. Por outro lado, o governo consegue fazer aí utilizar a Petrobras como uma ferramenta é, de manipulação, digamos assim, não é uma manipulação, mas um mascaramento, acho que é a palavra mais correta, de de um possível aumento da inflação. Então, ele consegue, muitas das vezes, segurar um índice de preço via preço de combustível, porque o preço do combustível ele tem um efeito perverso, né? Porque ele faz parte aí, ele tem uma parte importante de toda a cadeia por causa dos transportes. Aqui no Brasil, a gente tem o transporte rodoviário como a mais importante, mais importante meio de transporte, e o preço da gasolina tem um impacto muito grande. Então, ele consegue aí manter, assim, quando lhe é conveniente, ele consegue manter um pouco a inflação controlada, né? Então, Mas esse ponto que não é muito, assim, o mercado não gosta muito quando olha para a Petrobras com esses olhos, né, de uma ingerência política. agora, essa redução no preço da gasolina nas distribuidoras, ainda que o percentual de redução não chegue exatamente na mesma proporção para o consumidor final, nas bombas de combustíveis, agora acaba tendo um impacto menor do que a redução, por exemplo, no preço do diesel, né? Já que o modal de transporte rodoviário é o mais adotado no país. Mesmo assim, a redução na gasolina pode ter um impacto substancial nos preços pelo país, inclusive alterando o índice de inflação. O senhor vislumbra isso ou seria um exagero? Não, a gente consegue, né? A gasolina ainda tem um peso grande na composição do índice e, logicamente, o diesel ele é responsável, porque os caminhões são movidos a diesel, mas mesmo assim a gasolina tem um peso grande dentro da composição do índice de inflação. Então, muitas das coisas são transportadas vias, não só caminhão, o caminhão é mais produtos, mais matérias-primas, alimentos, mas mesmo assim a gasolina tem um peso importante aí dentro, mesmo dentro dessa malha rodoviária, ela tem um peso importante. Então, o aumento do preço da gasolina, ele traz sim um reflexo de aumento para os demais preços da economia. Lembro, viu, professor, que muitas pessoas, até alguns especialistas, criticaram a atual gestão da Petrobras por conta da mudança da política de paridade internacional, porque faziam comparações com gestões da Petrobras em governos do PT e imaginavam que o cenário poderia se repetir, né? Aquela estratégia de manter os preços mais baixos de forma artificial. O senhor vê essa possibilidade? Esse é um risco? Quais são os cuidados que Jean Paul Prats, o staff da Petrobras, precisam tomar e também o governo federal? Então, existe realmente esse risco, né? A gente acha que, dado as características do governo PT, a gente vê uma possibilidade de uma ingerência maior na administração da Petrobras. Há realmente esse risco. E, assim, a gente já viu aí nos governos anteriores segurarem o preço da gasolina em detrimento da lucratividade da Petrobras, e a Petrobras ser utilizada como ferramenta de política de preços, de uma maneira geral. Então, isso é realmente preocupante. O mercado não gosta quando a gente tem uma ideia mais liberal, a gente não gosta de ingerência política. A gente é a favor aí da paridade do preço da gasolina com o mercado internacional. Toda ingerência política em estatal, ela tem traz algum problema. Então, às vezes, o governo tenta acertar de um lado e acaba mexendo de um lado e acaba trazendo algum tipo de reflexo do outro lado. Então, isso é uma situação que é preocupante, mas vamos ver até onde que vai. Como eu falei, ainda tem margem aí para queimar, a Petrobras veio performando muito bem esses últimos anos, então ainda tem margem aí para queimar. Então, vamos ver onde é que vai parar essa mudança de estratégia com o fim da paridade dos preços internacionais
da gasolina. Como o preço do combustível, o preço do petróleo está caindo lá fora, e há também, é o que eu falei, uma valorização do real em relação ao dólar, tudo isso ajuda na redução do preço do combustível, né? Então esse fator ele realmente ele acaba ajudando aí ao próprio governo na redução do preço. Mas caso contrário, se houver uma valorização do preço do petróleo, uma desvalorização do real em relação ao dólar, e o governo não acompanhar com o aumento do preço da gasolina na bomba, ou na distribuidora, que terá um reflexo na bomba, né? Isso traz perda para a Petrobras, e aí começa a criar, a gente ter um clima aí, voltar aí ao passado, quando a Petrobras foi extremamente prejudicada nos anos do governo PT. Agora, professor, chama atenção quando o senhor se refere aos preços dos combustíveis, o senhor diz o seguinte, que tem gordura e tem margem para queimar. Mas o senhor está falando exatamente de quanto? E o que poderia determinar essa redução abrupta? Ou a Petrobras se utilizar de algum subterfúgio para queimar essa gordura? Bom, então, existe aí assim, o preço da gasolina ainda tem, ela veio, como eu falei, houve uma queda do preço do barril do petróleo, então aí existem vários fatores aí que o mercado entende ainda que existe aí alguns, que eu digo quando eu chamo de gordura, porque existe aí uma margem entre que o que o petróleo custa lá fora, o que a Petrobras importa, aí é um mix de derivados, ainda existe alguma lucratividade interessante, e aliado a isso, a gente vê que, como eu falei, a gente não sabe ainda como vai se comportar daqui para frente, né? E assim, fica uma coisa um pouco difícil, né? Porque a gente não sabe como é que vai se comportar as commodities, como vai se comportar o câmbio, ainda que existe uma direção, a gente espera, né, que existe um determinado cenário, mas se houver qualquer problema com esse cenário, assim, pode tudo acontecer aí nesse caso. O importante, quando a gente está dentro da situação, é importante afirmar que quando a gente tem certeza que não vai haver uma ingerência política, a gente o mercado fica mais tranquilo com relação a isso, né? O mercado de commodities, ele é volátil, então, assim, fica difícil a gente fazer uma previsão aí para o futuro. Os Estados Unidos ainda está com a taxa de juros alta, a gente tem uma taxa de juros bastante alta aqui dentro, a gente tem um problema da dívida pública, então são N fatores que acabam construindo, digamos assim, um cenário que pode afetar a empresa. Então, volto a falar, o que é importante? O importante é a gente ter uma certeza maior de que não vai haver uma ingerência, né? Mais do que a gente ficar, o que pode ser hoje, pode ser que não seja daqui a 2 meses, o cenário pode mudar. Então, assim, fica difícil a gente fazer uma previsão com relação a isso, quanto ainda a Petrobras pode, digamos, queimar aí de preço para frente, entendeu? Redução no preço da gasolina, nova administração da Petrobras e também perspectivas para o setor de combustíveis aqui no Brasil, no país. Quero agradecer muito a participação do professor de Economia do IBMEC, Haroldo Monteiro. Professor, boa noite e, por favor, volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Tá, joia. Obrigado aí. Obrigado a você pela participação. Muito obrigado. Até a próxima.